Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje é um episódio muito especial, muito aguardado por nós aqui. Estamos com um convidado muito especial. Antes de anunciar ele, quem vos fala é Ricardo Lapo, sou apresentador do Lean Podcast. Estou com meu querido colega. Eu sou o Maurício Civelli Rosa, né? Porque ontem a gente aprendeu que tem que falar o nome completo aqui na live. Exatamente, Ricardo Nunes Lapo. E na nossa direção temos Bruno Januzzi Lapo. Isso aí, muito tamo bom. craque. Tamo craque, isso mesmo. E a gente tem aqui, né, todas as semanas, ferramentas diferentes de autoconhecimento e hoje vai ser muito especial, né? Para começar, a gente queria anunciar o nosso Lean Indica. Isso mesmo, coloca o Lean Indica aí na tela, Brunão. Mônica Dessator. Né? Exatamente, Mônica Dessator esteve aqui com a gente no episódio número 77. Muito bacana o trabalho dela sobre terapia de alinhamento psíquico. Para quem acompanha aí o canal, gosta um pouco da minha visão, ela é minha terapeuta de alinhamento psíquico, então recomendamos com muito louvor. Ela fez um grande trabalho em você, hein? Você teve uma bela evolução. Pô, eu tava mal assim, cara? De uns anos para cá você melhorou muito. Não, muito bom. Para você que quiser aí, depois de uma conversa, poder ter um pouco mais esclarecido, um norte para você encontrar o seu propósito, né? Alinhar aí a sua mente, sua parte espiritual. Entre em contato com ela, tá aqui no nosso segundo link da descrição, o acesso aos conteúdos dela e também ao WhatsApp, tá bom? Tá bombando o WhatsApp da Mônica lá, então... Tá bombando, né? Exatamente. Muitos pacientes novos para ela. Exatamente. Bom, e agora vamos para o nosso episódio de hoje, né? Estamos aqui com Marcelo Cotrim. Muito obrigado pela sua presença, viu, Marcelo? Marcelo é metafísico, terapeuta e espiritualista, mas eu vou deixar você se apresentar para o pessoal, por gentileza. Primeiro, agradecer a oportunidade, Ricardo, Maurício. Fico feliz de participar do Lean, do projeto de vocês aí a favor de uma expansão de consciência, né? Isso. Muito bacana essa associação de autoconhecimento, muito em cima também da minha visão de mundo, daquilo pelo qual eu trabalho, né? Bom, eu sou, há 35 anos eu atuo como espiritualista, metafísico, terapeuta. Eu tenho uma escola chamada Espaço Entre Vidas, né? Atualmente tenho lives diárias também na internet, fui radialista por 30 anos, então... tem aí uma caminhada boa, que bacana. Sempre trabalhando em formatos, como terapeuta, em formatos de cursos terapêuticos e de grupos, né? Eu gosto muito de grupo, palestrar, então, presencialmente, online, tem um trabalho muito forte com a espiritualidade, mas sempre na visão desvinculada de religião específica, num olhar aberto, amplo, livre, que eu chamo de universalista, né? Então, eu sou um espiritualista universalista, mas é uma busca desde moleque, assim, né? Eu me vejo desde criança interessadíssimo em todos esses assuntos e... Não para nunca, né? Não. E sempre evoluindo, crescendo, né? Muito bom, muito bom. Esse é Marcelo Cotrim, né? Fique aí, acompanhe, porque essa live vai ser muito especial e inédita aqui no Lean Podcast. Aliás, Marcelo, muita gente pediu a sua presença aqui. É tá? verdade. Poxa, que bom saber. A gente já acompanha você há algum tempo, né? Desde que a gente está nessa jornada do Lean Podcast. Mas nosso chat lá, tanto nas lives quanto no nosso canal de cortes também, todo mundo mandando, pô, chama o Cotrim. Que então, bom, a pedido do pessoal... Uns 10 pedidos, pelo menos, né? Exato. Fico feliz. Agradeço, então, terem escutado esses pedidos. Isso aí, podemos nos conhecer e compartilhar esse momento aqui. É uma honra para nós. Exato, com certeza. Agradeço. Bom, como você comentou que a sua linha de... É livre, né? Livre, né? Uma espiritualidade livre, sim. desvinculada com a religião. A gente começa o nosso bate-papo de hoje com uma questão que é sobre Jesus, né? Vamos lá. Jesus, ele é muito ligado, né? Eu diria que principalmente ligado a religiões, né? Não só o catolicismo, os evangélicos também, mas tem uma outra visão de Jesus, né? Então eu queria entender, o Lean queria entender, do seu ponto de vista, o que é Jesus para você? Se você pudesse discorrer sobre, por favor. Claro. Pois é, nessa trajetória que eu falei para vocês de muito tempo aí, como espiritualista, uma das frentes do meu trabalho sempre foi resgatar ao melhor, ao máximo possível, a história original de Jesus, e mais até do que a história dele, mas a mensagem dele no sentido original. Eu sempre tive
muita dúvida sobre essa visão católica e a visão evangélica das igrejas cristãs, né, como você citou. E aí eu fui mais a fundo, buscando livros. Olha, para você ter ideia, eu tinha 11 anos de idade, 10 para 11 anos, quando eu fui à loja Rosa Cruz, Ordem Rosa Cruz, e nem tinha internet como hoje, para buscar os meus primeiros 2 livros sobre Jesus Cristo na visão gnóstica, que quer dizer a visão oculta. E daí eu fui construindo aos poucos, né, buscando literatura diversa, especialmente dentro do ocultismo, né? E depois começou a surgir também muito material de evangelhos apócrifos, que são os evangelhos que não foram publicados no passado pela igreja, excluídos, exato, né? Totalmente desacreditados de propósito. Mas, enfim, Jesus Cristo, para mim, eu tenho clareza que ele é um grande sábio e um avatar. Avatar, para quem não sabe, é um enviado do plano espiritual. Avatar é um conceito da espiritualidade que fala sobre alguém que não precisaria reencarnar, mas reencarna para alavancar a evolução humana. Então, ele é um acelerador evolutivo, né? E Jesus era essênio. Então, assim, os essênios eram reencarnacionistas, né? Jesus era, vou tentar resumir algumas ideias só para todo mundo ter noção desse Jesus gnóstico. Jesus, ele era chamado de Maha Yogi. Maha quer dizer o maior dos yogis. Ele passou muito tempo no Tibete, no núcleo essênio que existia lá, e naquele 0 aos 30 anos que as religiões praticamente não falam nada, né? As religiões normalmente falam de uma passagem até 2 anos de idade, quando ele era perseguido por Herodes, e depois aos 12 anos no templo, conversando com os sábios, e depois nada mais. Aí só com 30 anos diante de João Batista no Rio Jordão. E essa faixa dos 12 aos 30, ele viajou muito com o pai dele, José, que era um construtor arquiteto. Ele não era um carpinteiro somente. A palavra do hebraico significa construtor arquiteto. E ele viajava muito construindo palácios, Jesus o acompanhou e José colocava Jesus em escolas de mistérios, de ocultismo daquele tempo. Claro, mesmo tendo uma evolução muito grande, ele precisava resgatar a memória integral dele de outras vidas, do ser já perfeito que ele era, né? Então, é fascinante quando a gente compreende, Ricardo, Maurício, as parábolas, o Sermão da Montanha, no sentido original. Até o Pai Nosso, ele tem um significado oculto que é fascinante. E todo mundo deveria conhecer, porque realmente é encantador. Eu acho que mesmo quem tem uma visão religiosa, as pessoas não sabem que existe uma outra vertente, um outro olhar, né? Então eu tento, dentro do possível, num trabalho persistente, levar ao maior número de pessoas possível esse conhecimento. Muito bacana. Qual seria a mensagem do Pai Nosso aí, mais expandida? O Pai Nosso, Maurício, ele é uma evocação do eu superior. Então, existem 7 sentenças no Pai Nosso. Essas sentenças vão evocando a energia divina, vão trabalhando os chakras ao mesmo tempo, do coronário no alto da cabeça ao básico, que é o sexual. Mas, na verdade, essa questão dos chakras ela é paralela. A principal mensagem do Pai Nosso, ela não é... o grande diferencial da mensagem de Jesus, de um modo geral, é que a religião apresenta um olhar moral, moralista. E a visão moral do tipo... Nós somos pecadores. Isso. Não existe um pecador. Isso é uma criação religiosa, né? Basicamente, eu vou tentar explicar para vocês o seguinte, que eu acho que é bem interessante para todo mundo. Eu entendo Deus, para mim é muito claro, como os budistas entendem ou como o xamanismo entende. Para mim, Deus não é um ser superior. Não existe isso. Deus é a totalidade do universo. Certo. Tem uma frase do hinduísmo que eu sempre reproduzo para explicar isso que eu acho bem interessante. Eles dizem, não existe um Deus único superior. O que há não há nada fora de Deus. Então, assim, você entender que você é uma partícula de Deus, eu sou outra, não há nada fora de Deus. Eu acho muito mais coerente com o que a gente observa na natureza. Essa visão de um Deus superior... e do ser humano pecador e inferior, essa separação do divino e do humano com a visão pecadora,
prejudicou muito a humanidade. Então, a grande mensagem de Jesus Cristo é a junção do humano com o divino. É as pessoas entenderem que elas são divinas. Isso muda tudo, porque tira o poder do monopólio das religiões, né? Esse ponto do eu superior que você comentou, tem até a famosa frase de Jesus do eu sou, né? Sim, como você muito bem pontuou sim. em alguns cortes aí Exato. pela internet. E eu sou católico, né? Eu era do grupo de jovens lá e tinha uma música famosa, né? Que a gente cantava que é Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Sim. Essa frase, eu gostaria muito que você pudesse explicar para o pessoal os dois pontos de vista que existem nessa frase. Tanto o ponto de vista de como se fosse Jesus pedindo para que as pessoas seguissem ele, porque ele era a verdade, Sim. ele era a vida, ou o outro ponto de vista, que seria, né? Ricardo, muda tudo, cara. Muda tudo. Por quê? Esses dois pontos de vista. Perfeito, perfeito. Por que muda tudo? E é bem importante o que você está acentuando. Porque quando se coloca no olhar católico, evangélico, que Jesus proferiu essas palavras em primeira pessoa, se autoproclamando Salvador, eu discordo totalmente dessa vertente. Porque Jesus ele veio ensinar a autossalvação. Eu falo que ele deixou para a humanidade um manual de autossalvação. Salvação do quê? Salvação da ilusão, da ignorância. Não uma salvação do inferno, nada disso, mas a salvação de uma condição de ilusão de que o ser humano, como eu disse, seria separado do divino. Então, na verdade, a frase eu sou é como um mantra que é reproduzido muito antes de Jesus, né? Existem registros do tempo egípcio até, é uma referência a uma evocação do eu divino. É uma forma de sincronização com o seu eu superior. O que é seu eu superior? Tua parte Deus, tua parte perfeita, tua centelha, que está desde o Big Bang, né? Existe como eu falei, não há nada fora de Deus. Então, na verdade, o eu sou, quando Jesus certamente proferiu essas palavras, é que houve distorções de tradução, mas ele deve ter dito algo como reproduzam isto, eu sou, ou seja, para todo mundo evocar, não para ele se colocar como Salvador, né? O eu sou é a conexão com o eu divino. Então isso muda o fato de que não existe salvação vinda de fora, não existe um ser que vá te salvar. Ou você busca isso dentro de você, e aliás é muito claro isso, quando a gente vê, por mais polêmico que seja, né? Você já puxou um assunto, vocês puxaram já um assunto de cara polêmico. Mas aqui, né, acho muito legal poder dar essa visão para as pessoas, né? Espiritualista, ocultista, né? Trazer à luz, né? O que antes só era presente no ocultismo. Mas a grande diferença é entender que se Jesus pudesse salvar alguém, 100% das pessoas no tempo dele teriam se tornado puras. Não existe, isso não aconteceu, porque existe livre-arbítrio. As pessoas vão construir a sua evolução, encarnação a encarnação, né, os seus processos kármicos, e aí sim, ele deixou um legado gigante em termos de valor para que as pessoas entendessem como superar as ilusões do ego. O ego é o eu inferior, tá? Ego ou eu inferior. Como é que você supera as ilusões do ego? E uma das primeiras coisas é você não se colocar como um pecador, entendeu? É o oposto disso. Então, o eu sou é uma evocação muito poderosa da essência divina. E quando você fecha os olhos e diz eu sou, né, cada um de nós, eu sou o caminho, eu sou a minha verdade, eu sou a vida. Eu compreendo que Deus está em mim. Não, né? Sensacional. E foi muito legal ver quando a gente estava estudando, né, sobre o Marcelo, né, para trazer você aqui no Lean, receber você aqui no Lean, né, porque a vida inteira eu católico e a maioria esmagadora das pessoas, eu vou te dizer, vou ser bem sincero, Marcelo, eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto de vista dessa frase eu sou. Pois é. Para mim era tipo assim, eu também não tinha. Era Jesus falando eu sou. Exato. Vem até mim que eu vou te salvar, que é o que a maioria das pessoas falam, né? Então, mas o cristianismo, se me permite, né, a gente vamos lá. O cristianismo até o cristianismo primitivo, que foi até os anos primeiros 3 séculos, 300 e pouco,
ele na verdade, é totalmente reencarnacionista e ele fala sobre evolução íntima. Como eu disse, Jesus ele teve muita conexão com o Oriente. Ele traz muito da visão budista naquilo que ele ensina originalmente. Ou seja, é cada um que se ilumina. Não tem como a iluminação vir de fora. Então vem de dentro, né? Sempre vem de dentro, né? O problema é que a igreja foi construída nesse grande dogma. Então, negar esse dogma para eles é desconstruir o motivo da igreja existir. Não é? Mas Jesus Cristo nunca fundou uma igreja. Ele nunca, em nenhum momento, não há uma frase dele que fale sobre isso. Houve uma tentativa de induzir a ideia de que Pedro seria... Primeira pedra. Realmente, ele falou para Pedro que Pedro era uma pedra fundamental do grupo. Mas ele nunca disse para Pedro que ele fundaria uma igreja, entendeu? Sim. E Jesus Cristo não era cristão, né? Também. Exato. Veio depois dele, né? Exato. Se for falar em religião, ele era judeu, entre aspas. Exato. Né? Mas nem isso ele era, porque ele respeitava o judaísmo, mas ele não professava o judaísmo. Os essênios, eles viviam até isolados da maior parte dos judeus. Eram judeus, eram muito pacíficos, eles eram muito dedicados à medicina daquela época, né? Chamados os grandes médicos daquele tempo. Maria era essênia, a mãe de Jesus. Então, Jesus ele teve um preparo muito grande em meio aos essênios, e os essênios faziam meditação em vários horários do dia, da noite, eram muito dedicados à meditação. Tanto que todo momento nos textos do Evangelho, quando se fala Jesus se retirou para orar, pode reescrever isso e colocar: Jesus se retirou para meditar. Total. Isso muda tudo já. Porque ele não foi pedir ao Pai como se o Pai fosse uma relação humana. Ele foi meditar e se conectar ao divino, que é a totalidade do universo. Ele foi puxar força, puxar amparo, porque ele também tinha muitos seres do plano espiritual acompanhando ele, né? Inclusive, tem pessoas correntes que acreditam que Jesus vai voltar, né? Certo? Tem pessoas que acreditam nisso. Pensando nessa visão da salvação. Certo? Exato. O que é bem incoerente, na verdade, porque se ele fosse o Salvador e tivesse vindo com essa função, ele não teria deixado o serviço mal feito para ter que voltar. Não é verdade? Então tem uma certa incoerência nessa... Tem uma incoerência grande. Tem uma incoerência grande nessa ideia, né? Sim. É que as pessoas são carentes, elas querem essa ideia de um Jesus que vem salvar um super-herói. Você sabe, aliás, né, uma coisa curiosa, você sabe que o super-homem, a figura do super-homem, do personagem Superman, foi construída em cima de Jesus? Caraca, não sabia. Mesmo? Foi construída em cima de Jesus. Eu não lembro o nome deles, mas foram 2 rapazes judeus que construíram o personagem do Superman. Você pode ver que é tudo muito parecido. O Superman vem de outro planeta para cá, é adotado por um casal. É mais ou menos a mesma ideia do Messias, né? Ele vem para a Terra de um outro mundo, é adotado por um casal, que seria Maria e José, tem superpoderes, mas por muito tempo ninguém vê os superpoderes dele, como não viram, teoricamente, Jesus até os 30 anos. Então, quando você vai ver o paralelo da história, né? A ideia foi sempre colocar... O que eu quero dizer com isso? Ele salva os outros, né? Exato, salva, né? A América. Exato. Salva especialmente a América ou o mundo. Mas, na verdade, a ideia interessante disso é que justamente Jesus é o grande arquétipo do super-herói. E quando você coloca que alguém é capaz de salvar você se coloca impotente, incapaz. A única coisa que a igreja quer é que você se dedique aos rituais e às obrigações que eles estabelecem. Os dogmas. Os dogmas, então, para que você seja obediente. Então, transformar nós em rebanho, né? Exato. Resumiu mais bem. Fácil de controlar, né? Resumiu muito bem, Maurício. É isso aí. E você fala bastante tem a visão gnóstica, né? Tem a outra visão, que é... A visão católica, a visão evangélica, a visão cristã moderna, digamos, né? Agnóstica, porque a igreja, lá no começo, quando a gente fala daqueles primeiros 300 anos,
A igreja ela tinha uma versão gnóstica. Entenda a igreja como uma coisa bem grupos ali, não era nada, não era uma religião. Não era unificado. Não era unificado, tá? Então havia um cristianismo, vamos chamar um cristianismo gnóstico original, que procurava reproduzir aquilo que Jesus ensinava. E havia a visão que começa a existir, na verdade, com Constantino. Constantino era um imperador romano, e quando o Império Romano começa a entrar em decadência, ele vê uma oportunidade. É pegar o cristianismo que eles perseguiram, né? Por muito tempo, quando o cristianismo era gnóstico, ele foi perseguido. Chegou no dado momento que Constantino falou: eu vou adotar o cristianismo como religião oficial. Por politicagem, né? Politicagem. Tanto que a Igreja Católica, de uma certa maneira, ela é o resultado do Império Romano, né? Tanto que não é à toa que ela é a Igreja Católica Apostólica Romana. Né? Muito bom. E esse termo oculto, né? Isso me incomoda. Porque oculto, quando você fala oculto parece aquele negócio meio que precisa ser desmistificado, manja? Sim. E como na história da humanidade, depois de Cristo, em 2024 anos, né? Só 300, só uma pequena parcela de anos vivenciou esse que, ao meu ver e ao seu, é o cristianismo. Sim. Correto, digamos assim, né? Que tem as análises mais fundamentadas, né? Vamos dizer correto. Exato. Esse termo oculto, para mim, parece um pouco injusto. Então, o oculto, ele é um termo que coube na Idade Média, porque esse grupo foi perseguido, matavam as pessoas, queimavam os livros. A ideia era exterminar essa versão original. Então, o ocultismo se tornou uma necessidade de proteção. Hoje, a ideia, por exemplo, no meu trabalho, a espiritualidade é totalmente aberta. Eu não vai acho... esconder, né? Não, de forma nenhuma. É que a gente fala do ocultismo como ele se estabeleceu até não muito tempo atrás por uma necessidade de proteger o conhecimento. Hoje, com conhecimento disseminado na internet, não dá mais para se conter nada, né? Então, não tem mais por que o ocultismo persistir. Eu concordo que não é um termo que tenha sentido daqui para frente, ao meu ver. Mas na Idade Média ele ocupou um papel de preservação, né, desse conhecimento original. Né? Bacana. E Marcelo, eu queria que você falasse algumas falas de Jesus Cristo ou passagens bíblicas que te marcaram, assim, que tem um ensinamento por trás que você poderia passar para a gente. Assim. Cara, tem bastante coisa, bastante coisa. É difícil escolher algumas. Mas eu posso citar algumas coisas. Por exemplo, eu vou citar uma que não é muito comum. Tem uma fala de Jesus que ele diz assim, né? Sobre o profeta nunca é aceito na sua terra natal. E essa fala de Jesus, muita gente não entende o simbolismo disso. O que quer dizer? O profeta é uma referência a qualquer um de nós que seja capaz de vislumbrar o nosso próprio futuro evolutivo. Nós podemos alcançar um grau evolutivo, claro, muito maior. Então, é tudo muito simbólico. O que ele quer dizer com isso? Quando você alcança um grau evolutivo maior, por exemplo, você começa a ser realmente rejeitado pelas pessoas que te conheciam no tempo que você, digamos, tinha uma visão restrita. Isso é muito comum. Eu costumo trazer essa frase para mostrar para as pessoas uma coisa que eu chamo de deserto pessoal, que é uma fase da vida que quando você começa a mudar, crescer, evoluir, muda teus valores, muda tuas amizades às vezes, muda tanta coisa na vida que você começa a perceber que você tem que reconstruir tudo e você se sente só. Esse deserto pessoal, Jesus falava sobre isso nessa frase. Ele dizia, olha, a cidade natal tua significa as pessoas que te conheceram quando você não tinha ainda aberto os olhos. Mas é uma frase só que fala da introdução, do momento de introdução a uma vida espiritualizada, mais significativa, uma vida autoconsciente com a própria evolução. Né? A gente pode pegar várias frases do Sermão da Montanha, que acho que o Sermão da Montanha é o texto principal, né? Principal. Né? Tem uma frase até de Gandhi,
Gandhi cita isso, ele fala: se todos os livros espirituais e religiosos do mundo se perdessem, mas o Sermão da Montanha fosse preservado, nada se teria perdido. Você pode dar uma explicação sobre ele? Claro, posso. Vamos pegar algumas bem-aventuranças, né? O que é uma bem-aventurança? Jesus fala aí sobre justamente como equilibrar o eu superior e o ego. Então, quando ele diz assim, ó, bem-aventurados os pobres pelo espírito, ele está falando de empobrecer o ego e trazer a riqueza do eu superior, ser preenchido pelo eu superior. Então, nunca ele falou contra dinheiro. Pelo contrário, José tinha muito recurso. José, como eu falei, era um engenheiro construtor. Maria, os pais de Maria, os avós maternos, deram um grande dote, né, para o casamento de José e Maria. Nunca Jesus viveu na pobreza. Essa é uma ideia induzida pela religião para que as pessoas entendessem o dinheiro como pecaminoso e se desfizessem dele em favor da própria igreja, né? Mas quando ele fala, então, bem-aventurados os pobres pelo espírito, a distorsão, qual é? A religião coloca, abra mão do dinheiro. Não é nada disso. O sentido original, que era oculto no passado, é justamente empobreça o ego para que ele se enriqueça pelo eu superior, pelo lado divino. Manifeste o divino, não aparte o ego do eu. Tem que coligar os dois lados. Aí ele diz uma outra frase, bem-aventurados, só para ter um parâmetro de distorção, tá? Que acho que é isso que vocês estão me perguntando, exato, acredito. Exato. Por exemplo, bem-aventurados os tristes, porque serão consolados. É uma frase estranha se você levar isso literalmente. Óbvio que ele não está falando para as pessoas serem tristes como a igreja nutriu por muitos séculos. A ideia de que a tristeza seria uma forma mais compenetrada ou respeitosa, né? Então, você vê que por séculos as pessoas não podiam celebrar, serem felizes, porque tudo dava uma conotação de uma busca do prazer, e o prazer era visto como pecado. Luxúria, né? Exato, né? Você vê que todos os pecados capitais, Maurício, todos eles tiram do ser humano a liberdade, o poder, o prazer, a liberdade. Então, assim, sexo é luxúria, então é pecado, não pode. Dinheiro é ganância. Poder, se você quer ter sucesso, é soberba. Então você vê que tudo é classificado como pecaminoso. Mas voltando à frase do sermão, bem-aventurados os tristes porque serão consolados. Jesus está falando aí também do momento em que você abre mão das máscaras do ego e você passa por um processo de esvaziamento. A tristeza não é um sentimento ruim. A tristeza é um sentimento de libertação e esvaziamento para você poder se preencher pelo novo. Então, por exemplo, ele nunca nutriu a ideia da tristeza como um padrão para a vida, não é isso. O que ele dizia era sobre a tristeza enquanto um preparo, digamos, para que você recebesse um novo ciclo evolutivo na tua vida. Claro que eu estou tentando traduzir para vocês frases soltas, né? Tem todo o contexto e isso aqui demanda um pouco mais de tempo para poder pontuar mais detalhes, né? Mas todas as frases foram distorcidas. O Pai Nosso foi distorcido. Tudo que está ali é o que eu falo. Eles levam para um lado moral. E moral, as outras religiões já faziam isso. O judaísmo, do qual Jesus pertencia na sua origem, já falava de moralismo, de conduta moral, do tipo não roube, não mate. Isso vem de Moisés, né? Jesus não precisaria voltar para reproduzir mais do mesmo, né? Eu gostei muito quando você falou da tristeza, porque hoje, né, na sociedade atual, todo mundo foge da tristeza. E Jesus, pelo que você está falando, enxergava a tristeza de outra maneira. Se você pudesse aprofundar mais nessa questão da tristeza... Sim, posso sim. Existe um conceito, Maurício, que é chamado a noite escura da alma, que é o momento quando você desperta para uma vida espiritualizada, consciente, nova, inevitavelmente... você entra numa fase, um ciclo, não é para sempre, tá? Mas você entra num ciclo de quebra de vida, vamos ser práticos, vida profissional, vida familiar, tudo muda. Acho que vocês já passaram por isso. Passamos. Quando você percebe o que você ama, por exemplo, acho que quando vocês projetaram aqui o podcast, por exemplo,
e enfrentando todas as dificuldades, quando você vê que você ama isso, você quer comunicar, além das profissões que vocês já tinham e ainda têm, vocês queriam ser comunicadores. E aí isso gera um amor a esse ideal, e eu digo até um amparo espiritual que está com vocês. Que vocês podiam ter uma consciência maior ou não disso, mas o amparo estava ajudando vocês. Isso tudo gera uma quebra de elos do passado e muitas vezes dá dúvida. E é difícil. Você passa um ciclo da tua vida nesse deserto pessoal ou noite escura da alma, onde a tristeza está presente. Mas essa tristeza, ela é uma limpeza emocional. Por exemplo, eu sou terapeuta também. Eu posso explicar psicologicamente para ficar mais fácil. A tristeza pura é um luto. E o luto tem um papel de preparo para uma nova vida. Tanto que na própria psicologia, você nunca... A pior coisa que tem é a morte de alguém, às vezes perda de um trabalho, seja o que for, um relacionamento amoroso que acaba, o luto tem que ser vivido. Se você não vive o luto, vira neurose. Então, por exemplo, a tristeza é o luto necessário para você ter consciência de quem você é de verdade. Talvez você tenha vivido muitos anos na sua vida por máscaras, entende? Por condicionamentos, talvez por causa da educação, de traumas, de N coisas. Então, a tristeza ela é compreendida muito por esse termo muito estudado na espiritualidade, chamada noite escura da alma. Mas é temporário. Se você mergulha nisso e fica nisso, virou depressão. Já não é tristeza. A tristeza, ela acaba. E você entra num novo ciclo feliz, de alegria, de autorrealização. Então, a ideia é você... Passa. Ela passa. Ela tem um papel momentâneo, temporário. Né? Posso dizer que a tristeza ela é um antídoto para o ego em determinado ponto? Se não chegar na depressão? Interessante, pode ser colocado assim, porque você se dá conta... Que cai as máscaras e tal. Exato. O ego, Maurício, ele tem uma coisa que é a grande ilusão do ego. Ele acha que ele tem que ter importância. E aí você neutraliza o valor da vida, que é a essência divina, em função dessa importância. Por causa dessa importância, as pessoas se tornam competitivas, invejosas, ciumentas, angustiadas, ansiosas. A ansiedade, por exemplo, é o medo do julgamento. E isso vem por quê? Porque o ego ele busca importância. É o medo da exclusão, é o medo da rejeição, é o medo da marginalização. Então, na verdade, quando você entende a tua essência divina e abraça isso, você se torna livre. Ninguém te controla mais, entende? Então, seja por um viés psicológico ou por um viés espiritual, como Jesus Cristo, aliás, o trabalho dele é altamente psicológico também, na verdade, né? Eu tenho até cursos sobre o tema e tal, porque realmente é de uma riqueza cada detalhe, mas tudo é interpretativo, porque, por exemplo, as parábolas são todas simbólicas, então demandam um estudo, cada uma delas, para entender. Sermões, eles são simbólicos, mas não tanto, né? Tem algumas frases que são mais objetivas, assim. Mas tem que ir para a época, para o contexto do cristianismo essênio. Senão você não entende o que ele diz, né? Fora as traduções, né? Pega as traduções. Quantas vezes já não foi traduzido de uma língua para outra? Exato. Qual foi o grau de subjetividade daquela pessoa que traduziu, né? Ela estava sendo parcial ou imparcial? Exato. Eu até ia falar, não é nem subjetividade, é manipulação mesmo. Porque, de fato, existe até um texto do Evangelho que tem uma anotação de um tradutor. Isso é coisa da Idade Média, tá? Se quiser, depois, uma hora eu passo para você. Eu não tenho esse material aqui agora. Sim. Mas tem um tradutor fazendo um comentário para o outro, dizendo assim, olha, você está sendo desonesto, você está mudando o sentido do texto. Caramba. Pelos estudos que já foram feitos, já identificaram 4.000 distorções nas traduções propositais. Então, o evangelho que chega hoje aí para as pessoas, que popularizou, ele não é o sentido original das coisas. E mesmo assim, né, se você vai ler o evangelho na Bíblia ali, na verdade, quem passa o evangelho para
para quem está ali no culto, digamos assim, ou na missa, né, para quem é católico, é o padre. Então, a interpretação daquele evangelho, ela também tem uma tradução nova, entendeu? Então, poucas pessoas realmente param o tempo para ler a Bíblia. Sim, Eu fui católico a vida inteira Sim. não tinha prática, porque é uma linguagem difícil, né? Agora, de dedicação, né? Quem traduz essa mensagem da leitura para verbalizar é o padre, né? No momento da missa ali. Como ele faz aquilo, entendeu? Sim, então... o problema todo aí é que ele parte, independente das interpretações individuais e tal, mas o problema é partir do paradigma de que Jesus é o Salvador. Isso muda tudo. É o centro. É o centro. Concordo em gênero. Entendeu? Quer dizer, independente, claro, de que eles vão ter discordâncias de interpretação, mas dentro desse paradigma. Macro, né? Macro, A hora que você muda essa chave e entende que Jesus... Quem é Jesus? É um cara como eu, como você, que reencarnou inúmeras vezes, só que ele é um irmão mais velho. Ele evoluiu e alcançou a iluminação como Buda. Então, na verdade, nós também podemos chegar lá, né? Nós vamos chegar lá. Exato. Nós somos, eu falo que somos Cristos em potencial, porque Cristo é uma palavra usada para um grau de evolução. O Jesus que era nazareno é uma palavra que se refere a um grupo de essênios, nazaritas ou nazarenos ou nazireus. É um grupo específico de essênios que eram um pouco mais flexíveis, se casavam, por isso que tem toda... Inclusive tem textos que falam da relação dele com Maria Madalena, né? Nem todos os essênios se casavam, existem outros grupos mais radicais, mas Jesus ele pertencia aos nazireus. Só que no momento que ele está ali no Rio Jordão, diante de João Batista, ocorre a descida de uma energia ainda superior a dele, que se conecta com ele. Que é chamado no ocultismo, ex-ocultismo, na espiritualidade de Cristo cósmico. Então ele passa a trabalhar com um grau de conexão direta, com uma missão pública, né? Que, como eu disse no início aqui, era alavancar a evolução da humanidade. Né? Muito bom. Muito bom. Teve uma hora que você estava falando agora que uma coisa me chamou a atenção. Você falou que a ansiedade ela é o medo do julgamento. Mas muita gente fala que a ansiedade é o medo do futuro. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais. Por que medo do julgamento? Porque não no sentido religioso, tá? O julgamento. O julgamento que eu falo das pessoas da humanidade. Em geral, exato. Não, é o medo... Porque o medo do futuro é o medo de você perder a aceitação em algum nível. Por exemplo, as pessoas precisam, obviamente, pertencer. E tudo bem, nós somos humanos e precisamos viver também trocando. A gente só evolui trocando mesmo. Somos seres afetuosos, temos nossa afetividade. Só que o problema é que a grande sacada para você evoluir de verdade é você conseguir ter auto-amor, auto-valor. Essas duas coisas te dão autonomia e te dão a chance de se relacionar com os outros sem medo de que alguém discorde de você ou te abandone. Então, assim, as pessoas, como elas não têm uma educação para o auto-amor e para o auto-valor, elas têm muito medo de serem em algum momento rejeitadas. É o medo do julgamento que pode gerar rejeição. Procurar aprovação externa. Aprovação externa. Então, você ser rejeitado na família, ser rejeitado no meio profissional e perder teu emprego, perder teu trabalho. Então, o medo da rejeição é o que gera um nível de ansiedade maior. Quando você fala medo do futuro, você está certíssimo. Porque o medo do futuro é o medo do que não se controla. O futuro não existe, né? Aliás, a linha do tempo é uma criação da Matrix. Né? Porque não existe passado nem existe futuro. Passado é memória e futuro é expectativa, não existe futuro real. Só existe... Aí eu volto para o hinduísmo mais uma vez. Tem uma frase que eu adoro que diz assim: o tempo não existe, só existe um único instante eterno. Se você prestar atenção, você só tem esse instante aqui, ó, eternamente. Só que a mente humana, o ego, ele constrói a ideia de que existe um passado e você se dá importância. Olha o ego aí com a sua importância. Você se dá importância pelo que você fez no passado, mas de verdade, passado não volta e não existe mais. Entende? Ou você se dá importância pelo que você quer conquistar.
o que também não tem sentido, porque você não sabe nem se você vai chegar lá. A vida real é o aqui e agora. Aliás, o Lean é isso, né? Life is now, a vida é agora. Né? Eu acho que a proposta de vocês, pronto aí, Life is now, é exatamente isso. Eu tô justamente trazendo para vocês princípios hinduístas, princípios que falam sobre isso todo o tempo. Que é o que o ocidental está começando a entender com o mindfulness, com uma meditação do aqui e agora, o poder do agora. É um começo, mas ainda é uma coisa muito voltada só a uma cura da ansiedade, mas sem entender toda essa profundidade que a gente está conversando aqui. Sensacional, hein? Eu tenho um ponto aqui que você já falou, né? Então, queria que você explicasse aqui para a gente em relação à lei da atração, tá? Tem a ver com o que a gente está falando aqui, tá? Sim. A lei da atração, ela é vendida, né, como algo que eu vou atrair. Se eu vou atrair, eu não tenho hoje. Então, tá vindo lá do futuro, né? Vou a lei da atração para dinheiro, para trabalho, para relacionamento, né? Eu vou atrair algo que está vindo do futuro. E na sua visão, não é algo que está vindo do futuro. Não é mesmo. Então, eu queria entender... Por que não? Porque acho que pode quebrar a cabeça da... Vamos lá. Sensacional. E vou relacionar com Jesus também. Para vocês, se você não relacionasse, eu ia te... Tá ótimo. Então, peguei telepaticamente aqui tua pergunta. Boa. Mas olha só, a lei da atração, as pessoas têm uma ideia, e não é errado quando você pensa em causa e consequência. Só que o que eu ensino sempre para todos os meus alunos? A lei da atração, ela na verdade é uma questão de frequência, ok? Emocional. A lei da atração parte do inconsciente, ou seja, o que você pensa de positivo pouco importa. O que importa é sentimento. Por que muitas vezes na vida as pessoas elas têm o pensamento positivo e as coisas dão errado? Porque ela tem traumas, desequilíbrios emocionais que estão subjacentes, subconscientes. E a vibração da emoção é centenas e centenas e centenas de vezes mais potente do que a vibração do pensamento. O pensamento só tem uma função importante. Ele direciona você para escolhas que vão gerar experiências que podem mudar teu sentimento. Mas o pensamento não muda um sentimento diretamente. Não adianta você falar assim, eu vou ficar feliz agora. Você não consegue ficar feliz porque o pensamento diz isso. Então, na verdade, agora, se você falar, não, eu vou fazer o que eu amo fazer, e isso, a experiência que o pensamento optou, gera uma potencial felicidade, porque você se liberta. Então, assim, vamos voltar. O que acontece, Ricardo? Desculpa, Ricardo. O que acontece? Você produz, na verdade, um sentimento, automaticamente você entra em rede. Imagina a velocidade da internet. Imagina que a lei da atração ela é mais veloz que a velocidade da luz. A gente acha a internet rápida, não essa que a gente usa ainda no celular, que vai melhorar, mas a gente sabe que a internet tem um poder, uma velocidade absurda. Imagina um tipo de comunicação mais veloz que a velocidade da luz. A energia que sincroniza, que gera sincronicidade com pessoas e situações afins com você, é nesse nível de velocidade. Então você não tem, quando você vibra no merecimento de uma situação profissional, financeira, amorosa ou saúde, você automaticamente ativou uma rede no mundo todo de pessoas e situações afins com você. Por isso que ela é simultânea, ela não é futura. Então, assim, você ativou tudo. Tá, mas você não está vendo ainda o resultado. Não, porque estamos numa dimensão densa, que é o mundo físico. Aqui vai demandar um pouco de tempo para aquilo chegar perto de você. Aí passamos da sincronicidade para a ressonância. Ressonância é quando duas partes se comunicam vibratoriamente. Então, por exemplo, eu estou no merecimento de ter uma grande oportunidade profissional. Me sinto merecedor. Pronto, me sincronizei com tudo e todos ligados a isso. Como é que eu faço para atrair a oportunidade ou abrir a porta que eu preciso e desejo? Aí eu tenho que manter a frequência e me manter aberto para sentir o caminho. Quer dizer, ter uma bússola interna
que vem por intuição, que vem por motivações internas que vão me conduzindo. Eu costumo dizer que você e o seu sonho já existem ao mesmo tempo no mundo. Só que a ressonância é necessária. E a frase de Jesus que tem a ver com isso é quando ele diz, bem-aventurados, e que as pessoas não entendem, tá? Uhum. Eu vou falar tanto que vai te vir na cabeça a visão católica. A frase é, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E o que a religião fala sobre isso? Você tem que ser... Você não pode ser... Você tem que ser passivo, você não pode ser... O que ficou no inconsciente? A ideia da passividade. Você não pode ter ambição. Você não pode ter ambição, você não pode brigar, você não pode odiar, você tem que perdoar, você tem que ser manso. Manso, exato. Você tem que ser manso que Deus te recompensa. Não existe isso. Não existe um Deus para te recompensar. Eu sei que as pessoas ficam um pouco sem chão, um pouco chocadas com isso. Os haters ficam... Com certeza, né? Mas eu quero que as pessoas reflitam. Minha ideia não é contrapor gratuitamente. Sim. Eu quero que as pessoas reflitam. E assim, o que acontece? Vamos voltar para a frase e entender direito, que é mais uma frase do Sermão da Montanha, tá, Maurício? Boa. Então, assim, quando ele diz bem-aventurados os mansos, ele está falando das pessoas que têm uma atitude interna totalmente pacífica. E isso o budismo chama de mente neutra. Então, na verdade, a tradução não devia ser mansidão, devia ser algo mais ligado à serenidade. Se você colocar a palavra serenidade e falar bem-aventurados os serenos, porque eles herdarão a terra, ou seja, tudo que merecem chegará a essas pessoas. Muda completamente. Muda completamente. Ou seja, Jesus ensina a lei da atração, lei do merecimento, tudo está lá. E é fascinante quando a gente entende o sentido original, né? Eu posso, então, concluir que a lei da atração ela começa a funcionar para mim ou para qualquer pessoa quando a gente tem esse sentimento de merecimento, como se o merecimento fosse a base que sustenta a lei da atração? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Mas o merecimento, vou aproveitar e explicar então. Merecimento como sentimento, não o mérito divino, como eu chamo, não o mérito humano. Porque as pessoas, quando ouvem essa palavra merecimento, vão pensar, ele está falando sobre alguém que é bom. Por exemplo, a religião dá a ideia de que a pessoa é merecedora porque ela é boa. E não tem nada a ver. Quanta gente boa, entendi. Quantas pessoas boas você já viu e vê que só sofrem? Ou seja, se a bondade gerasse o mérito de uma vida abundante, todas essas pessoas boas teriam só alegrias. Não existe essa relação. Na verdade, o merecimento ele está ligado ao sentimento de merecer o poder, a liberdade. Por exemplo, vamos falar dinheiro. Dinheiro, no nosso inconsciente, ele tem um símbolo. A gente tem que decifrar esse símbolo. Dinheiro é liberdade. Por exemplo, como é que eu atraio dinheiro? Eu vibro no sentimento de liberdade. Quando eu me sinto merecedor de ser livre no mundo e viver as experiências que eu almejo, a palavra almejar vem de alma. Aquilo que eu almejo, que a minha alma anseia. Quando eu vibro nesse sentimento do que a minha alma precisa e eu me sinto merecedor de viver as experiências, eu vou atraindo oportunidades de ganhar dinheiro. Quando que uma pessoa não consegue ganhar dinheiro? Quando ela se sente excluída, que aliás é o termo que é usado. Olha, os excluídos, os marginalizados. Ela se sente à margem da sociedade. Por quê? Traumas de infância, condicionamentos, né? Situações de dificuldade que impactaram no inconsciente dela o não merecimento. Então, quando a pessoa se sente merecedora, é isso que eu quero dizer, isso é uma chave de ouro, tá? Porque se sentir merecedor exige, e fica como dica para todo mundo aqui, exige que as pessoas tenham a coragem de sair da Matrix, ou seja, de se sentirem merecedoras do poder, do dinheiro, da riqueza ou de uma cura, sem olhar para o que está acontecendo agora. Por quê? A realidade do momento presente, vamos supor, e todo mundo aqui acho que já viveu algum momento difícil na vida, né? Vamos supor que você esteja num momento financeiro difícil. Se você olha essa realidade e você acredita nela, você reproduz ela infinitamente, é um loop infinito dentro de você. Então você atrai
por sincronicidade e ressonância, a mesma escassez que você vê, porque você se torna vítima do que você vê. Aí volto para Jesus, que vocês curtem entender um pouco mais sobre ele também. Né? E Jesus tem aquela frase máxima que ele fala: felizes aqueles que creem sem ver. De novo, ele está falando de metafísica. Ele não está falando de acreditar nele. Ele está falando sobre quanto mais eu acredito numa nova realidade, sem que eu tenha que ver materialmente, maior a minha liberdade interna e o meu magnetismo para cristalizar essa realidade. Estou traduzindo a frase dele. Entende? Muito bom. Agora, quando você olha a dificuldade e você acredita no que vê, você reproduz aquilo e não percebe que você está preso na sua própria ilusão. Aí você fica na escassez. Você fica na escassez, mas é uma escassez que você não para de reproduzir. Virou um looping. Um loop infinito. Só que você vai culpar os outros. Você vai falar, é o governo, é o país, é o mundo, não tem trabalho, não tem oportunidade. Você vai estar totalmente sincronizado com a dificuldade e com a escassez. Dentro da Matrix. Dentro da Matrix. Você vive numa bolha própria, uma bolha de ilusões própria, que a gente pode chamar isso, Ricardo, de karma. O karma é a bolha da ilusão, que o budismo explica isso muito bem. Exatamente, daí que vem minha dúvida. Você, em alguns materiais seus, explica que a lei da atração é o karma. É o karma. Então, como que a gente faz essa né? ponte? É sinônimo. Como que a gente faz essa ponte? Cara, é muito simples. O karma, causa e efeito, ação e reação. E o que é a lei da atração? A lei da atração tem a causa como o inconsciente e o efeito como a manifestação no mundo. A causa é o que você sente, a manifestação é o que você vê. Por isso que o karma, ele não é como o espiritismo coloca, ele não tem a ver com o outro. O karma é com você só. Todo karma está dentro de você. Você muda a tua realidade rapidamente, aí que é o que se chama de salto quântico. Você gera um salto quântico quando você rompe com os karmas negativos. E aí que o espiritismo kardecista muitas vezes fica incomodado, porque eles entendem de um jeito diferente. Eles entendem que você cometeu erros em outras vidas e tem que pagar com sofrimento. Exato, é isso mesmo. E não, o salto quântico é justamente a possibilidade que você tem de romper. Não é fácil, tem o seu grau de dificuldade conseguir promover essa mudança, mas é possível, entende? Depende de você se perdoar e se sentir merecedor de viver em abundância, de viver uma nova realidade. Você renasce, você promove o renascimento, kármico inclusive. Esse salto quântico seria trocar de linha kármica temporal, é isso? É isso mesmo, é exatamente. Se você pudesse explicar esse termo. Estou vendo que vocês estão acompanhando as coisas. Exato. Porque tem esse termo, né? É. A gente já falou aqui sobre tempo, você deu a explicação de tempo. Exato. E tem a linha kármica temporal. Exato. Como que é ela? O que nós seria temos assim, nós temos a gente estamos vivendo uma linha kármica de passado, presente e futuro. Isso aprisiona, porque você se sente resultado de uma história, você imagina, ainda que inconscientemente, um futuro provável. E, de fato, o karma, que é a lei da atração, está te conduzindo para aquilo. Só que isso é uma linha que você está vivendo. Imagina que você tem zilhões de possibilidades. Você tem milhares é poucos. Um multiverso, né? Você tem multiversos ou múltiplos potenciais Maurícios ou Ricardos para viver essa situação. Por exemplo, imagina que o podcast Lean, ele existe potencialmente de vários jeitos. Vocês estão vivendo uma linha de possibilidades. Mas se vocês quiserem saltar para um outro modo que pode ser ainda mais potente, por exemplo, se vocês se unem aqui e na mesma vibração, vocês dão um salto ainda maior para uma realidade que vocês, no momento, imaginam que vão chegar lá, sei lá, em 5 anos. Se você muda a tua frequência, você chega lá em 5 meses. Então, olha que lindo que você está falando. Através do merecimento. Isso. Através do merecimento sincero, profundo, em sentimento. Não adianta ser o merecimento que eu falei, o mérito humano. O mérito humano é assim, é você dizer assim, Maurício, pô, eu me esforço muito, eu trabalho pra caramba, eu me dedico. Isso é o mérito humano. Se você se basear nisso, não vai funcionar.
É isso que as pessoas têm que entender. Você tem que ser, eu falo no bom sentido, você tem que ser meio louco. Uhum. Porque você tem que quebrar essa tendência. Não é o que você fez que vai te levar lá, para um salto quântico. É quem você se torna vibratoriamente. E aí você dá o salto para uma outra linha kármica. Você pula para uma outra linha kármica. Eu diria até, viu, Marcelo, que o Lean aqui, na figura minha, do Maurício e do Bruno, a gente deu um salto quântico. Porque no começo desse ano a gente tinha 3 mil inscritos. E a nossa meta do ano era ter 10. Ah, olha que legal. E hoje estamos com 36 mil inscritos parabéns, em junho. hein? Muito legal. Assim, o número de inscritos é um indicativo, né? É um KPI aí, né? Para quem tem uma empresa. Né? KPI é um indicador. Mas o nosso propósito de estar aqui de toda semana recebendo diversos profissionais. Mas a gente tem esse merecimento, né, dentro da gente. A gente tem muito isso. Essa sensação de que você está falando tudo que isso. É possível, que né? É possível. Que não é uma coisa, não é um sonho distante, ou eu penso, eu desejo. Pois não é a ver com desejo. E você vê, ó, por exemplo, vocês me convidaram aqui. Quando eu cito isso e falo do podcast... Arrepia, mano. Ah, que bom. Porque eu estou fazendo uma leitura do que eu sinto aqui e com isso também estou reforçando esse crescimento de vocês. Bacana. Então isso aqui é uma egrégora. Muito bom. Entende? Agora, o que vocês precisam se libertar, como qualquer pessoa, que é o lance de você ter conseguido romper com limites, conseguiu resultados extraordinários já, vocês estão conseguindo. Mas o que vocês precisam romper totalmente, isso é qualquer pessoa, é com alguns processos da infância, que são traumas. Que trazem para você, e você não percebe, um inconsciente onde você, no fundo, é como se um lado seu dissesse: tá, mas a gente vai até certo ponto, porque tudo é difícil, é sacrificioso. É um lado que você pode até não pensar assim, mas você ainda pode sentir assim. Que é uma crença limitante. É uma crença limitante, mas mais especificamente é um sentimento limitante. É isso que as pessoas têm que entender. É pior do que uma crença limitante. É pior, porque a crença é uma ideia. O sentimento é a chave da lei da atração. Perfeito. Tem uma série, eu não sei se você está vendo, chama Matéria Escura, que é tudo isso que você está falando. É uma série nova que está no Apple TV Plus. Não, e precisamos assistir. Vocês vão adorar. É um rapaz que ele é um físico e ele tá no mundo dele lá, que é o metaverso que ele está inserido. E ele desiste da vida dele de físico para casar com uma esposa e tal, ter uma vida, e ele se torna só um professor de faculdade. E aí até um dia que ele é raptado por uma pessoa e essa pessoa manda ele para um novo multiverso através de uma caixa. E quem é essa pessoa? É ele em outro multiverso que criou uma máquina que você pode acessar portas para descobrir quem são os infinitos Maurícios que tem por aí. E aí ele vai lá atrás disso porque ele quer ter a família que o cara tem, entendeu? Certo. Só que daí tem várias sacadinhas quando eles estão dentro da caixa. Por exemplo, tem infinitas portas. Então cada porta é uma vida que a pessoa potencial. E aí ele fala, pô, eu quero voltar para minha família. Ele quer voltar. E aí ele abre a porta e ele só entra nos mundos que estão em desastre, assim, tá, sei lá, tem uma era do gelo de novo. Só uma coisa negativa. E aí ele começa a entender esse processo. Eu ainda tô chegando, né? Mas ele começa a entender que através do que ele está pensando dentro da caixa é o que vai ter do outro lado da porta. Do que ele está sentindo é o que vai ter do outro lado da porta. Então ele começa cada vez mais a chegar próximo. Que legal, bacana. Fica a dica pra galera aí. Matéria Escura. Exatamente. O Maurício aqui é o nosso cinéfilo da turma. Ele legal, que vem sempre com esses apontamentos. Boa dica, vou assistir também. Eu queria te perguntar sobre... A gente falou muito de dinheiro, né? E lei da atração. Prosperidade. O que é prosperidade para você? Ela tem a ver com dinheiro? Uma pessoa que não tem dinheiro, ela pode ser uma pessoa próspera? Com certeza. A prosperidade não tem a ver com nada do que você tem. A prosperidade tem a ver com exatamente uma postura interna que gera um sentimento de liberdade onde você se vê em crescimento contínuo. Quando você observa a natureza, quando você diz que ela é próspera, quando ela está se renovando, quando ela está gerando frutos, não é porque ela está estática.
Então, uma vida, ainda que você tenha conquistado muito dinheiro ou importância, status, o que você tem pode até ser um fruto de uma prosperidade vivida no passado, mas não é prosperidade. A prosperidade é uma postura interna, é uma vibração. Por isso que você pode ver uma criança próspera, um adolescente que ainda não tem nada. Imagina só, eu gosto de fazer as pessoas lembrarem às vezes, imagina, sei lá, quem era o Bill Gates na garagem da casa dos pais dele, entendeu? Ele já era próspero. Ele era próspero, ele não tinha nada. A prosperidade está na genialidade e na liberdade que ele se deu de usar a genialidade e, como eu falei, no bom sentido, ser louco. Para romper com o padrão. Então, você torna-se uma pessoa próspera de modo manifesto quando você se dá a liberdade de romper com os padrões. Agora, enquanto você se mantiver nos padrões, você está na prosperidade conta-gotas. Você está ali no controle dos seus resultados, entendeu? Por isso que nós podemos realmente promover mudanças absurdas em relativamente pouco tempo, quando isso é modificado em sentimento em nós. Então, uma bela questão para todo mundo refletir sobre isso. Porque algumas pessoas entram numa certa situação familiar, social, entendem, falam, eu sou próspero. Mas e aí? Você está crescendo? Você está crescendo como ser humano? Você está evoluindo? Por isso que muitas pessoas conquistam muita coisa e entram depois em depressão. Porque são pessoas que vão no impulso, mas não têm uma postura constante, não são persistentes no desenvolvimento pessoal. Elas queriam chegar lá. Chegou, não sabem o que fazer daí para diante. Então ficam só mantendo, fazendo trabalho de manutenção. E a partir do momento que você faz trabalho de manutenção, você deixou de ser próspero. Você pode ter bilhões. Que você não pode... Você pode ser rico, mas você não é próspero. Você não é próspero. É. E uma pessoa que ela não é próspera, como que ela pode reprogramar a mente dela para se tornar alguém próspero? Ela tem que sair do vitimismo. O vitimismo é uma chave fundamental de aprisionamento. Ela tem que sair do vitimismo ao passado, aos pais, ao sistema, sabe? Não colocar nada como impeditivo. Governo, seja o que for, religião, ela tem que romper. Para isso é um trabalho emocional, de reprogramação subconsciente. Eu trabalho muito com os meus alunos, tanto nessa tomada de consciência terapêutica, quanto por meditações guiadas, exercícios de reprogramação que ajudam bastante também. Então, claro que você pode, às vezes, ter um insight numa conversa que te reprograma, ou você pode fazer isso num exercício onde você coloca a mente em alfa ou teta por uma meditação guiada, e aí isso ajuda a promover uma mudança subconsciente e inconsciente. Mas a pessoa precisa sair dos padrões que tornam ela medrosa, vítima, né? Por exemplo, os medos. O medo, só tem um medo que é bom. É o medo que ele é ligado exclusivamente à tua sobrevivência real. Por exemplo, se você está numa situação de perigo iminente de vida, sabe o medo que você tem de chegar no parapeito, no prédio alto? E ele te trava, né? Ele te trava para você não cair. É o medo que você tem que ter de botar a mão no fogo. Esse medo ele é natural e instintivo e protege a gente. Só que as pessoas vivem com 99% de medos fantasiosos, que são fobias. O medo fantasioso, que é a fobia, só gera aprisionamento. Você se escraviza. Então, o que a pessoa precisa fazer para sair dessa falta de prosperidade é sair das ilusões de todas essas fobias, plantadas pela educação, pela matrix humana, para se conectar à matriz divina, né? Que é onde essa fonte de energia inesgotável que o universo oferece. Tem muita gente que fala que a raiz de todos os medos é o medo da morte, né? O que você pensa sobre isso? Eu vejo que tem sentido, porque as pessoas têm muito medo, têm muito apego, muito medo do fim. Só que na natureza a morte é boa. A morte ela é absolutamente necessária para ter renovação. A morte não é só a morte literal do corpo orgânico, a morte é a morte kármica, é a morte de um ciclo. Até porque mesmo quando você morre organicamente, você renasce automaticamente em outra dimensão. Você nunca morre. Quando você nasce aqui, você morre lá.
Falando agora como espiritualista. Você morre para o período astral, por período entre vidas, quando você nasce aqui. Entendeu? Então a morte e o nascimento são simultâneos. Você morre e nasce em dois... Você sempre tem você esvazia de um lado para preencher outro. Eles não são opostos, então. Não são opostos, eles são... É o yin yang. A morte é um yin. Complemento. A vida é yang. Então você tem, eu posso falar em várias linguagens isso. Então, para um existir, o outro também tem que existir, né? Exato. Noite e dia, né? Exato. Você preenche um espaço. Por isso que eu falei do vazio. Agora você entende a parte do início do nosso papo. A tristeza como um esvaziamento, que é a morte de um passado para você nascer como nova pessoa. Se tornar um eu mais potente, né? Muito bom, excelente. Eu gosto muito do termo sincronicidade, né? E muita gente confunde com coincidência, né? Então tem gente que vira e fala assim, isso daí foi coincidência, né? Só que desde o dia que eu conheci o termo sincronicidade, eu comecei a reparar que algumas coisas que aconteciam no meu dia a dia eram sincronicidade, era impossível aquilo ser uma coincidência, né? Você acredita que eu poderia dizer que se eu estou recebendo esses sinais cósmicos, né, digamos assim, o universo está me mandando esses sinais de sincronicidade, eu estou seguindo a minha lei da atração? Pode ter relação? Eu acho que você tem, sim, sinais ou mensagens silenciosas da vida, como eu costumo dizer, que são esses sinais que você compreende. Aliás, até aproveito só para acrescentar, sincronicidade é uma coincidência, mas ela tem uma diferença da coincidência comum, que você está certo em entender a diferença. É que a sincronicidade é uma coincidência que traz um sentido para você, só para você. Entendi. Por exemplo, se acontecerem dois fatores no teu dia que para você tem ligação, provavelmente para outras pessoas ao redor vai passar desapercebido, porque para elas não tem sentido. Ou seja, a sincronicidade, olha que interessante, é como se fosse uma eletricidade que percorre um fato, o outro e você é o ponto comum. Entendeu? Por isso que a sincronicidade você vai atraindo, tem total sentido, concordo com você, você atrai situações que você está síncrone com essa situação. Mas entenda de um outro jeito agora, mais como imagem mental, Ricardo. Pensa como uma energia, uma eletricidade que faz você conectar duas situações. Sei lá, você conversou com o Maurício de manhã uma coisa e à tarde veio aqui um convidado e falou a mesma coisa. E aí, então Total. você conectou, entendeu? Talvez para ele também, se ele viveu isso. Mas se o Bruno não viveu, ele não vai conseguir entender, entendeu? Para ele não vai fazer sentido. Exato. Mas eu posso entender isso como um sinal poderoso de que eu estou vivendo uma caminhada que tem sentido? Entendeu meu ponto? Entendi. Vamos lá. Você pode entender como um sinal de que a energia toda está se concentrando para aquilo. Mas não como o cuidado que você tem que ter para não entender isso como uma revelação divina para você entender que tudo está preparado para você. Entendi. Cuidado com isso, entendeu? Entendi. Porque não é. Ou seja, você pode mudar a qualquer momento. Aquela energia da sincronicidade, ela é instável. Você pode desconstruir tudo. É a maneira que a gente interpreta. A maneira que você interpreta... Os acontecimentos. A interpretação faz você entender os sinais, mas o que eu estou colocando para ele é mais a manutenção do sentimento que mantém a energia, mantém a frequência. Isso. Dando um exemplo aqui, o Marluz veio aqui, Marluz Paiva, né? Você conhece? Ele veio aqui falar sobre materialização. Tá. Ele materializou uma medalha para mim. Tá. Pô, tá aqui na minha frente, onde você tá sentado. Né? Foi incrível. Pode ter gente que, mano, não vai acreditar, balela, não sei o que lá, mas eu e o Maurício vimos que não tinha como ele tirar aquela medalha do bolso. Certo. Ele materializou aqui na minha frente. Certo. No dia seguinte, era uma medalha de Jesus. No dia seguinte, a galera lá da minha igreja, que eu nunca mais falei, me chamou para fazer um trabalho comunitário. Para mim, isso foi uma sincronicidade. Agora está ao meu dever saber se eu continuo nesse caminho que me chamaram
mas não deveria ver isso como, meu Deus do céu, o universo está me chamando de volta. Exato. Entendeu? Você vê como foi importante colocar? Porque senão você traduz isso por um sistema de crença antigo, onde é mais religioso. Por isso que eu falei dessa questão. Você entenderia de uma maneira mais religiosa. Total. Tipo, Deus está me chamando. Exatamente. É um chamado. Entendeu? Esse é o cuidado que a gente tem que ter. E não é uma sincronicidade, ok. Aqui, aquela imagem é religiosa, tem a ver com uma parte da tua história, tem a ver com aquelas pessoas que você conhece. É uma sincronicidade. O que você vai fazer com isso depende de você. Independente da ser materializado, é independente. Mesmo que ele mostrasse um livro com a imagem, entendeu? Não depende disso. Muito bom. A gente falou de lei da atração, né? E a gente bateu muito na tecla do merecimento. Mas muitas pessoas que eu acompanho que falam de lei da atração, eles falam que você tem que ser grato. Você tem que ter gratidão por coisas que você não tem ainda. O que você pensa sobre isso? Importante isso também, é um outro tópico bem importante. Gratidão é importante. Agradecer, não. E é isso que é uma outra confusão que as pessoas têm, tá? Por exemplo, que a outra coisa, vai ter muita gente se encantando com a ideia, mas deve ter gente resistente também. Por quê? Porque muitas pessoas divulgam muitos rituais de agradecimento diversos. E quando você agradece, você está tratando Deus como um ente externo. Que ele te dá aquilo. Exato. Você tá, de novo, paradigma religioso. Você está tratando Deus como um Deus bom com você. Ainda que seja um Deus bom com você, você está pensando não como mérito ou como você sendo parte de Deus. O que importa para você atrair e manter uma frequência elevada, Maurício, é o sentimento de gratidão. O que é sentimento de gratidão? É o sentimento de que eu sou agraciado pela vida todo o tempo. Esse sentimento é o merecimento. Por isso que a gratidão, eu posso até te dizer com toda tranquilidade, se você mantiver o sentimento de gratidão, você não precisa parar para agradecer nenhuma vez. O parar para agradecer é uma postura que a gente ensina para a criança. Porque a criança tem que começar a aprender o mecanismo. Mas, na verdade, quando você agradece, você muitas vezes, vou dar um exemplo muito psicológico. Uma pessoa que está habituada a agradecer em orações e tal, se ela não agradecer, o que acontece com ela? Ela se sente devedora. Para você ver como essa gratidão é meio que uma obrigação moral. Ela não é uma frequência. Entendeu a diferença? É muito mais uma obrigação moral do que uma frequência emocional. E a gratidão, ela, enquanto frequência sentimental, eu posso traduzir como amor. É a mais elevada. Por isso que você não precisa parar para agradecer. Você não precisa fazer nenhuma reza. Você precisa só manter a gratidão. Mas a gratidão é o amor à vida. Eu estou aqui o tempo inteiro em gratidão. Eu estou num estado de gratidão. Eu não preciso parar um momento para agradecer. Quem para agradecer é porque o resto do dia deve estar ingrato. Entendeu? É como se você estivesse sendo um ator nessa hora, né? Como se estivesse interpretando um papel. Quando você agradece? Quando você para agradecer. Agora eu vou interpretar o papel de uma pessoa agradecida. Pode até ser, eu concordo. Pode até ser que algumas pessoas, nesse momento, sintam gratidão. Outras vezes não. Mas eu concordo que fica uma coisa mais como um papel, porque fica formal. É o que eu acabei de dizer, você se sente... Dá peso na consciência você não agradecer. E se dá peso na consciência, não é sentimento, não é frequência, é ritual. E você está tratando o agradecimento como as civilizações antigas tratavam a oferta, como até hoje as religiões fazem, a oferta a Deus em agradecimento, como se Deus precisasse disso. Como se Deus fosse um ser externo que precisasse disso. Como se fosse um pai que vai dar um presente para o filho. Né? Exato. Que é projetar para Deus uma relação humana. Que é reduzir Deus, né? a uma visão humana de Deus. Muito bom. E nessa pegada de gratidão,
ainda seguindo esse ponto de vista, por que tem pessoas que elas se apegam muito mais ao que elas não têm do que ao que elas têm de fato? Obviamente que a gente tem aí hoje em dia a mídia, rede social, Instagram bombardeando a gente, né? Essa sociedade 100% consumista, capitalista, que está toda hora despertando a gente a ter algo novo, um carro novo, um celular novo. Por que o ser humano, né, tem esse desejo de ter o do outro e não ser grato ou ter a gratidão pelo momento que ela está com as coisas que ela já conquistou? Porque não é desenvolvido na educação das crianças o auto-amor e o auto-valor. Quando uma criança tem auto-amor, ela valoriza automaticamente o mundo dela. Como isso não é dado, pelo contrário, a educação, Ricardo, ela geralmente induz a criança a querer resultados. Olha, você vai ganhar um presente de Natal X se você tirar boas notas. Ou, se você não tirar, você vai sofrer um castigo, X. Então, na verdade, o ser humano ele é manipulado e, infelizmente, isso está tão introjetado no inconsciente coletivo que praticamente a maior parte das famílias fazem isso, que é controlar o comportamento das crianças com premiações e castigos, que é algo que vem da religião, de novo, do passado, de milhares de anos. Então, isso tá inserido no inconsciente coletivo. Por causa disso, indo para a tua pergunta, é que as pessoas hoje acham normal desejar alguma coisa. Por que você deseja alguma coisa? Por exemplo, você quer um carro, você está vendo a televisão ou a internet, você está vendo ali uma propaganda de um carro. O carro mostra uma hora maravilhoso, um design maravilhoso, e alguém dirigindo o carro mostrando poder, sucesso. Você fala, eu quero isso. Poder, prazer, ele numa estrada linda. E aí mostra o pneu. E aí o pneu numa aderência absurda. O que o pneu está dizendo para você? Que você não precisa ter medo. Ele vai frear na hora certa. O que eles estão te mostrando? Você vai ser feliz, você vai ter poder e você não precisa ter medo por causa de um carro. O que eu quero dizer é que sempre a mentalidade plantada no inconsciente coletivo, ela manipula as pessoas sempre na busca do prazer, do poder e pelo medo também. O medo que faz as pessoas comprarem segurança. Isso tudo faz todo mundo viver menosprezando quem é e desejando tudo que traga esse tipo de estímulo, que entendeu? Tá no externo. Nas redes sociais, as pessoas acham que a felicidade é isso. Então, todo mundo quer ser feliz. A busca da felicidade é intrínseca a qualquer ser humano. Só que não é ensinado para as pessoas um princípio básico da felicidade, que é uma chave da felicidade. Qualquer criança pequena de 3, 4 anos é feliz. E não tem nada. Perfeito. Por quê? Porque a criança ela tem uma coisa que isso vai sendo perdido depois, que é a liberdade do ser. Ela é livre. O que ela deseja, ela vai e faz. Por que a criança vai perdendo a felicidade? Porque ela vai perdendo a liberdade. Porque a cultura do mundo vai dizendo para a criança, você não pode isso, você não pode aquilo, castiga, cria obstáculos, cria desejos, como eu falei, de conquistar uma coisa ou outra a partir de um certo sacrifício. Então, isso vai distanciando todo mundo, entende? As pessoas vivem de futuro porque ou da inveja, como você perguntou também, porque quem já conquistou é invejado, né? Já que a pessoa não se sente merecedora necessariamente ou capaz de conquistar. Mas é tudo Matrix. Tudo isso que eu estou falando aqui, por último, é ligado à Matrix humana. Então, o que é ser feliz para você? Ser livre. Ser livre. A felicidade está intrinsecamente ligada à liberdade, à ausência de medos. Quando eu sou livre, quando que eu sou livre? Exato. Quando eu não sinto medo. E quando eu não sinto medo, qual é o sentimento que me vem? Serenidade. Felicidade, ela é explicada por um sentimento, serenidade. E a serenidade é a ausência de medos. Então, eu preciso ser livre
acabar com esses medos artificiais que eu falei antes. Muito raramente, tudo medo de perder, medo de ser mal visto, medo de hater, entendeu? Medo de qualquer coisa. O que é o medo do hater? Que muita gente... É o medo do julgamento, é o medo de ser excluído de alguma forma, de algum contexto, de algum núcleo, de alguma egrégora. Nossa, genial. Então, puta, que aula, hein? Que aula. Então, ser feliz, a base está no medo, cara. Tá. Na superação do medo e no encontro da serenidade. Se eu sou sereno, ninguém me controla. Se eu não tenho medo, ninguém me controla. Por que eu não seria feliz? Entende? Nossa, a ausência, você vai perdendo a felicidade quando você perde a liberdade. E aí você fica ansioso. Tanto que é o primeiro sinal de que as coisas não estão bem é que você está ansioso. Muito sensacional. Que aula, para quem está gostando, né? Vamos falar com a audiência aí. Dá um like, se inscreve no canal aí, porque é importante, né? Para espalhar essa voz aqui do Marcelo Cotrim, que tá sensacional. Não, genial. O Brunão até colocou na tela lá. Exatamente. Inscreva-se no canal, aqui é o Lean Podcast. Life is Now, né? Não existe tempo, né? Se existe um tempo, o tempo é o presente, é o hoje, é o agora, e é Life is Now traduzindo. E vai conectar com as perguntas Lean, hein? Não, total, é muito bom. A gente quer ir para as perguntas Lean? Vamos para as perguntas Lean? Antes de ir para as perguntas Lean, você falou de auto-amor. Posso afirmar que o auto-amor é o amor próprio? Ah, é boa. Você pode afirmar, mas você não pode confundir com autoestima. Por exemplo, a autoestima não importa nada para a felicidade. A autoestima ela faz parte da Matrix também, é uma ilusão também. Porque a autoestima, o que é a autoestima? É uma autoestimativa, um autojulgamento que você coloca sobre o que você fez, quem você é. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a ideia popular de amor próprio é ligada à autoestima. Então, se você colocar nesse parâmetro, o autoamor não é o amor próprio como autoestima. A autoestima, vou voltar para a criança. A criança, ela sente o amor à vida, logo ela tem autoamor, mas ela não tem autoestima, ela não sabe quem ela é no mundo, ela não se julga. Ela não se dá valor, uma nota de 0 a 10. Nem mais, nem menos, ela não precisa disso. Ela não foi criada essa necessidade para ela. Uma criança pequena, da primeira infância que vai até os 6 anos. Depois começa a criar. A partir da segunda infância começa a criar, que começa com 7 anos. Mas a criança pequena, de um modo geral, não. Então, assim, o auto-amor, eu volto a dizer, é autoaceitação, é você na prática, né, Ricardo? É autoaceitação, é um autoabraço, é uma aceitação plena, inclusive, dos seus erros, é não estar nem aí para erro. É não ligar, entender igual criança. Erra para andar, cai de monte. Para falar, fala errado. Para comer, come errado. E não está nem aí. E a gente precisa recuperar isso. Entendeu? Agora, a autoestima, ela te engessa numa necessidade de manter certas máscaras. Porque a autoestima faz você precisar manter um valor diante das expectativas do mundo. Isso é angustiante. Então, a autoestima gera mais sofrimento do que alegrias. Ela é importante só pontualmente. Quando que ela é importante? Sei lá, você vai fazer um negócio, ver um trabalho, ou você vai valorizar o teu trabalho naquele momento pontual por tudo que você já construiu. Pontual. Mas não como postura de vida. Postura de vida ideal é o autoamor. Essa te liberta. A autoestima te aprisiona. Infelizmente, o pessoal coloca a autoestima mais ligada ao corpo, né? A estrutura de... A imagem, né? Eu acho que talvez não somente, Ricardo. Talvez em relação ao que a pessoa julga que dê mais valor para ela. Por exemplo, pode ser engraçada, pode ser bonita, pode ser inteligente. Ter dinheiro. Pode ser ter dinheiro. Eu acho que é sempre o ponto da vaidade dela, o que ela julga que dê importância para ela. Pode ser até conhecimento. Mas ainda assim, o conhecimento não é amor. Assim, você não é feliz porque você se julga uma pessoa inteligente. Entende? E você exaltar isso para ganhar valorização dos outros não é interessante. É interessante você usar suas inteligências, porque o objetivo da vida a nossa missão é manifestarmos as nossas qualidades.
Mas não, é até para a gente contribuir com o mundo, para a gente aprender e ensinar. Mas não para ser aceito. Aí é um erro. Genial, muito bom, hein? Que aula, hein? Que aula, meu, muito bom. A gente tem aqui, Marcelo, para a galera que já acompanha a gente todas as semanas aí, sabe que a gente faz 2 perguntas Lean, tá bom? Exato. 2 perguntas Lean. Antes da pergunta Lean, coloca o Apoia-se na tela aí, Brunão. Esse é o Apoia-se, tá? Para todo mundo aí que tá gostando, para todo mundo que pediu o Marcelo e a gente trouxe aqui, ele veio aqui no Lean Podcast, né? A gente tem o nosso Apoia-se, que é a nossa comunidade aí, para todo mundo que está sendo impactado com mensagens relevantes aí para a sua jornada do autoconhecimento. De novo, todas as semanas estamos aqui. Faça chuva, faça sol, né, Rosa? Ó, sempre. Natal é ano novo, a gente dá um jeito de subir aqui um material super relevante para vocês e tem vários conteúdos exclusivos. Depois da nossa live, a gente vai gravar um conteúdo exclusivo aqui que vai lá para o Apoia-se com o Marcelo. Uma perguntinha secreta aí. Exatamente. Então, conheçam aí o nosso canal no primeiro link da descrição, nosso Apoia-se, beleza? E vamos para a nossa pergunta Lean. A pergunta Lean é o seguinte, tá? São duas perguntas. Ok. Uma minha e uma do Maurício, tá bom? Tá legal. São perguntas livres. A resposta é sua, tá? Sem comparação nenhuma. Tá Posso ficar tranquilo com isso, né? ok. Então vamos lá. A minha pergunta é a seguinte, Marcelo. Se você tivesse uma máquina do tempo à sua disposição, tá bom? Você pudesse entrar nessa máquina e viajar para o passado para vivenciar uma história da humanidade que você gostaria de conhecer ou para encontrar com alguém que você gostaria de ter conhecido, já conheceu e talvez não esteja mais aqui. Ou você também poderia entrar nessa máquina do tempo e ir lá para o futuro para encontrar o Marcelo de 70, 80 anos. Você entraria nessa máquina do tempo e viajaria para onde? Para o passado ou para o futuro? Para lugar nenhum. Eu não entraria na máquina do tempo por um motivo simples. Se eu entrar para ir para o passado, eu estou apegado, desejar ir para o passado ou desejar ir para o futuro é negar o presente. A gente só deseja isso quando a gente não entende, como eu compreendo, que a vida é potencial infinito agora. Se a vida é potencial infinito agora, tudo que eu preciso existe agora. Ir para o passado seria uma não aceitação do presente ou de alguma perda. Ir para o futuro seria um controle. Eu estaria desejando controlar essa linha do tempo, sendo que eu tenho zilhões de possibilidades de mudar. Então, eu não vejo... acho curiosa a ideia, mas faria isso como turista. Mas não necessário. Como turista, acho que eu iria ver se eu chegava perto de Jesus Cristo ali para poder aprender. Como turista, eu ia querer aprender um pouco mais perto dele. Eu acho que seria o meu sonho de consumo numa máquina do tempo. Mas não por uma necessidade intrínseca de mudar a minha vida. Eu acho que eu confio muito no processo evolutivo como ele é, mesmo com todos os erros e acertos que eu tenha cometido, porque eu acho que é assim que a coisa funciona. Genial, sabia que eu já sabia que ele ia dar essa resposta. Não, né? A vida é agora. Óbvio. Vou te dizer que aqui a gente começou a fazer essa pergunta lá pelo episódio 60, assim, né? 50 e poucos. Então, pelo menos uns 30 convidados já responderam. Tivemos só 3. Você é o 4º convidado que faz essa resposta que não entraria na máquina do tempo. E não tem problema. Como a gente falou, é uma pergunta livre, né? Sim, claro. Muito ótimo. E só um foi pro futuro também, é uma coisa interessante. O resto, ou pro passado, ou não entrou na máquina. É o apego, né? É o apego. Tem muito apego nesse sentido. Agora vamos para a pergunta do Maurício. Vamos lá. Marcelo, se você pudesse falar com o Marcelo de 15 a 20 anos atrás, Marcelo ali que estava começando a vida adulta, o que você falaria para ele se você pudesse encontrá-lo? Então, é um pouco parecido, né? Um pouco parecido com a outra questão, porque remonta essa volta no tempo, essa volta ao passado, né? E eu acho que cada vez mais eu me amo e me aceito para não me sentir devedor. Porque sempre o que move a gente querer dar esse conselho seria um sentimento de, puxa, eu errei, eu deveria ter feito diferente. Mas o que eu vejo é que eu acho que eu tentaria mais formas do que eu já tentei naquela época, que era quebrar as limitações da minha educação, daquilo que me tirou
liberdade ou de expressão, a minha autonomia. Eu já era bem jogado na vida, me jogava nas coisas, me arriscava bastante. Mas eu acho que aquele caminho é o melhor caminho. Mesmo que eu tenha cometido erros, né? E cometi como todo mundo, mas eu não daria um conselho para não errar. Eu me aconselharia a tentar errar mais e acertar mais. Fazer mais do que eu fiz nesse sentido. Mais ainda. Se expor mais, ser mais louco ainda. Mais louco ainda, porque é o que eu acho que é importante fazer hoje. Porque eu acho que eu ainda sou esse cara do mesmo jeito, internamente. Genial, sensacional, muito bom, muito bom. Muito bom. Bom, gostou de estar aqui no Lean? Poxa, muito, Ricardo, Maurício. Agradeço demais mesmo. Vocês são muito né? gente fina, muito legais aí. Agradeço o carinho, a força de vocês, a oportunidade. Foi um aprendizado para nós, né? Imagina para quem está lá em casa também. Você quer dar alguma mensagem aí, demonstrar algum... Você tem várias formas das pessoas te seguirem, te acompanharem. Tem seu curso Resgatando Seu Poder Pessoal. Ótimo. Se você quiser ter um espaço para comentar. Ótimo. Tá? Então, esse é um curso que eu tenho muito carinho. Foi o primeiro curso digital que eu gravei há uns bons anos. E ele é a chave desses mais de 30 anos do meu trabalho de prosperidade, metafísica, lei da atração, mas com uma pegada espiritual também, que é justamente o Resgatando Seu Poder Pessoal. Esse curso online está disponível no meu site, né, o entrevidas.com.br. Então, é o curso que eu aconselho as pessoas a conhecerem. Eu tenho outros cursos digitais, cursos online, ao vivo também. Para você ter ideia, eu tenho acho que uns 60 cursos, eu sempre me confundo. Mais de quase 50 workshops, caramba, eu tenho muito material. Você tem também os seus canais no Spotify, né? Exatamente. Eu tenho o EcoTrimcast, que é um podcast diário de segunda a sexta, e fica tudo lá no Spotify. Então, quem quiser buscar lá, maratonar minhas lives. O meu canal Marcelo Cotrim no YouTube tem lá quase 2.500 vídeos com muito conteúdo para as pessoas. O meu Instagram também, a gente interage muito nos stories, lá, caixinhas de perguntas. Então, quem quiser estar lá me acompanhando, me seguindo, Marcelo Cotrim Oficial. É o meu canal no Instagram. Então, tem muitas possibilidades aí do pessoal acompanhar. A gente vai colocar todas elas, né? Estará aqui na descrição do nosso vídeo para vocês acessarem o conteúdo do Marcelo, viu? E diante de tudo que a gente conversou aqui, eu fiquei com uma dúvida que é a central aqui, ao meu ver. Gostei muito de saber que esse cristianismo primitivo, ele parece ser o original, né? Ele é original, né? Existe hoje em dia alguma turma aí que pratica ele de fato? Ou ele está no campo mais dos estudos, aprendizados, né? Como o seu canal? Existe uma instituição, você conhece alguma instituição que pratica o cristianismo primitivo? Ou ele está no ocultismo ainda? Né? Então, você sabe que o trabalho que eu fiz foi de garimpar muita coisa. Eu não encontrei um único lugar para dizer, olha, esse lugar me ensinou tudo isso. Não. Aliás, eu acho que o meu trabalho eu não vejo igual hoje em dia. Eu não vejo quem faça hoje um trabalho público como eu faço, de ensinar esses conhecimentos originais do cristianismo de essênio, que é o cristianismo de Jesus, né? De Jesus o Cristo. E o que eu peguei? Exemplos, tá? Eu achei na Teosofia alguns livros, eu achei na Ordem Rosa Cruz alguns livros, eu achei picado, digamos, eu fui somando de várias tudo isso. Eu não achei uma única fonte para dizer essa é a fonte. Hoje eu digo que o meu trabalho é o que eu vejo mais empenhado em falar sobre isso, com a clareza que eu procuro falar, né, com a didática que eu procuro imprimir no meu trabalho. Tenho cursos sobre esse tema de Jesus Cristo e tenho intenção de lançar livros mais à frente sobre o tema, com essa visão já mais clara, que eu acho que vai ser muito revelador para muita gente. Com certeza. Parabéns, viu? Muito legal. Nossa, agradeço. Que aula, cara. Que bom, honra, né, Foi uma honra, foi uma honra. Foi um dia histórico. Se deu para contribuir, fico feliz. Ficamos muito gratos aqui. Que bom. Genial, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa live
com o Marcelo Cotrim, muito especial aí. Quem ainda não deu o like, dá o like aí, que é importante, né? Exato, para você que está vendo a gente no futuro, tá? Né? Também tem esse. Assista aí, deixa um like, espalhem essa mensagem e comentem aí, né? Quem vocês querem que a gente traga, assim como a gente conseguiu hoje receber o Marcelo Cotrim. Muito obrigado novamente. Agradeço vocês. Valeu. Muito mesmo, viu? Valeu. Obrigadão, hein? Valeu, galera. Até a próxima, hein? Olá. Bota os créditos aí finais, Brunão. Valeu.